Bom, vamos falar hoje sobre meios físicos de transmissão. Nós vamos focar agora nos não guiados, o conteúdo todo baseado no livro do Furuzan, parte do livro do Turnbull. Como a gente já viu na primeira aula, a gente está focado aqui no meio físico, em qual é o efeito que a gente tem entre largura de banda para a gente conseguir levar o sinal do emissor ao receptor, né? A gente agora vai focar nos meios não guiados e vamos lá. Bom, quando a gente fala de meio físico não guiado, né, a gente fala de rede wireless, rede sem fio. Aí a gente tem efeitos para a nossa comunicação pessoal, os smartphones, rede de 3G, rede de telefonia celular, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Porém, cada vez mais você tem uma adoção maior da comunicação sem fio em rede de chão industrial, né? Chão de fábrica, né? Principalmente porque o custo de implantação é muito menor, o projeto fica muito mais simples de se fazer, porém você tem alguns pequenos problemas, principalmente relacionados à segurança, né, na rede sem fio. É claro que parte deles a gente consegue mitigar a nível físico com o espalhamento de espectro por salto de frequência, e isso é muito do contexto tecnológico, né, de qual tecnologia sem fio você está utilizando. Wireless HART, Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, 3G, 4G, enfim. Isso é muito da tecnologia. O nosso foco aqui é a gente conhecer conceitos da camada física para a transmissão sem fio. Bom, para começo a gente tem que entender um pouco do espectro eletromagnético, né, sobre a forma de propagação. O espectro eletromagnético a gente pode considerar que ele começa aí nas ondas de rádio, né, de 3 kHz, vai até a 300 GHz, que é onde começa o infravermelho e depois as luzes visíveis. Para a propagação, principalmente das ondas de rádio, por ela ter um comprimento de onda muito maior, porque a frequência é muito mais baixa, ela consegue, na maioria dos casos, se propagar pela Terra, né? Espalhando pela Terra, acompanhando a curvatura da Terra, mais ou menos como o efeito que você tem aí de uma água, né? Tentando contornar uma barreira, uma onda numa água, né? Então o princípio ondulatório aí, da onda, né, eletromagnética. Outra forma é por reflexão na ionosfera, principalmente usando os satélites, né? E a terceira forma é por linha divisada, ou seja, quanto maior a frequência da onda, menor vai ser o teu comprimento de onda e mais similar à luz ela vai se comportar. E por essa razão, mais envisada, ou seja, o que quer dizer envisada? Ou seja, as antenas têm que estar num alcance de visão, ou seja, uma meio que, entre aspas, enxergando a outra. Essas são as principais formas de propagação que a gente tem. Aí a gente tem um detalhamento do espectro, né? E a gente pode ver que você tem subdivisões das redes de rádio, até chegar aqui no SH e o FF, mas principalmente aqui a TV e o HF, né, que a gente conhece, onde começam as micro-ondas. Aqui a gente pode ver a parte aqui da luz visível em relação ao espectro e como que é a relação inversa aí do comprimento de onda com a frequência. Bom, as bandas, principalmente das ondas de rádio e de micro-ondas, principalmente falando aqui das ondas de rádio, né? Elas são divididas em bandas VLF, as muito baixas, as médias, as altas, as muito altas e a UHF. Cada uma delas é adequada para uma tecnologia, né? Mas você pode ver, por exemplo, a comunicação de localização, a comunicação aí de rádio comunicação, nas frequências mais baixas você vai ter menor largura de banda, mas um alcance muito grande, porque a gente está falando de ondas aí de comprimento de onda enorme, né? A partir aí do rádio AM você também consegue propagação pelo espaço, né?
Mas a partir aqui da 30 MHz você já precisa trabalhar em linha divisada. Estando dentro do alcance de propagação ali da tua antena, né, no raio próximo, com essa proximidade relativa aí, a partir da frequência de gigahertz, né, do HF em gigahertz em diante, você só trabalha em linha divisada. Bom, então o objetivo aqui é a gente conhecer esses 3 tipos de onda e as antenas. As ondas de rádio, né, são as mais populares, elas trabalham até 1 GHz, né, onde a gente até conhece as rádios e os sinais de TV. A faixa UHF hoje em dia está tendo espaços livres que estão sendo utilizados pelas redes de telefonia. A tendência é que as redes de dados passem a utilizar essas redes, né, ou talvez lá tecnologias de 4, 5G. Mas, como a gente pode ver na relação entre comprimento de onda e frequência, elas são inversamente proporcionais. Então, a onda de rádio, por ela ter uma frequência relativamente menor, o comprimento de onda dela vai ser maior. Então, as ondas de rádio elas têm a capacidade de, além delas sofrer menos com perda, a gente vai ver mais adiante, elas têm a capacidade de ter o efeito do eletromagnético ondulatório. Então, elas conseguem contornar obstáculos ou até mesmo atravessar obstáculos por ter um comprimento de onda muito grande. Então as ondas de rádio, por exemplo, não sofrem interferência com parede, normalmente elas conseguem contornar aí montanhas, né, dependendo da frequência. A rádio AM, por exemplo, consegue se propagar com grande facilidade. Normalmente ela utiliza de rede de transmissão dessa forma, é a omnidirecional, que vai em todas as direções, né? A gente vai falar de antenas mais para frente. O micro-ondas, quando a gente fala de micro-ondas, a gente lembra do aparelho que esquenta a nossa comida, né? De fato, ele trabalha com uma frequência de micro-ondas, numa frequência específica que entra em ressonância com a água, né? Frequência natural da água, mas a gente pode ver que o princípio de funcionamento dele é convisado, ou seja, você tem que colocar o alimento aqui no ponto focal, né? Deixa eu botar aqui, ó. Você tem que colocar o alimento aqui no ponto focal, que por meio de você girar para você conseguir atingir todos os lados do alimento, né? O emissor da onda aqui vai esquentando, vai jogando essa energia. O princípio da comunicação por microondas é igual, essa que é legalizada. As duas antenas têm que estar dentro da sua área de influência, né? De visão. Então, você precisa ajustar a potência para que um esteja ao alcance da outra. Bom, na comunicação, né, as microondas elas começam em 1 GB e vão até 300 GB. Elas trabalham com direção direcional e precisam de um certo alinhamento entre as antenas. Ou seja, você não consegue comunicação de microondas fazendo propagação pela Terra, né, fazendo curvas, por exemplo. Normalmente, por exemplo, se você tiver que fazer um radioenlace para jogar um sinal lá no interior do estado, você vai ter que achar uma montanha, em cima dessa montanha você vai ter que botar a antena e do outro lado lá uma outra montanha, e elas têm que se enxergar, tem que estar numa linha comum. Se você olhar pela cidade, você vai ver várias dessas antenas parabólicas, assim, uma apontando para a outra, que são esses normalmente enlaces de microondas. Os sistemas de TV também por assinatura via satélite, as tecnologias de comunicação Wi-Fi e tal, o estudante está falando de micro-ondas, né? Então, elas têm uma dificuldade maior de percorrer o obstáculo. Então, a rede de micro-ondas ela é muito sensível, né? A própria rede celular é um exemplo de onda de micro-ondas, né? Ela é muito sensível ao obstáculo. Então, à medida que vão surgindo construções na cidade ou eventualmente num indoor onde você vai botando obstáculo, você vai afetando a potência a qualidade de transmissão do sinal. Você aumenta as perdas de transmissão. Além disso, você também na microonda você tem uma largura de banda maior, porque você trabalha no espectro de frequência mais alto, né? E tanto as de rádio quanto as microondas você precisa de ter licenciamento do governo para utilizar. Se você utilizar uma frequência que já é licenciada ou outorgada para alguém, você comete crime, né? E você pode ser responsabilizado por isso, aí, crime de cadeia, etc. É onde que ficam aí as rádios piratas, né? Por isso que elas atrapalham, às vezes, um sistema de comunicação licenciado e outorgado aí pelo governo.
Para a gente utilizar essas aplicações sem necessidade de outorga de licença, existe a banda ISM. A banda ISM vem de Industrial, Scientific e Medical. São frequências não licenciadas, ou seja, você não precisa de uma autorização governamental, lá no caso do Brasil, que da Anatel, para poder utilizar. A própria Anatel já regulamenta a utilização dentro dos limites de homologação do fabricante do equipamento, né, que vai definir o limite máximo de potência dentro dessas frequências aí, e trabalhando nessas frequências você pode ter quantos equipamentos você quiser. No Brasil, né, a primeira faixa que fica aí na faixa do rádio, na faixa de 902 até 928, né, não dá para ver muito bem na figura, eu tirei a figura do site do Teleco. Aqui no meio você tem frequências que são licenciadas, depois você tem a faixa de 2.4, que normalmente, por exemplo, você tem o Wi-Fi, o Zigbee, o Wireless HAT que trabalha aqui nessa faixa, que vai de 2.4 GB até 2.483 GHz. E depois você tem a faixa de 5 GHz, que ela é dividida em 3 aqui no Brasil. Cada país vai ter alguma coisa, normalmente o 2.4 é global, né? E o 5 pode não ter essas divisões, por organização do país, né? da agência que regula isso em cada país. Se não me engano, no Japão a faixa é o 800 ou 700 aqui na faixa do rádio. Mas enfim, cada país tem o seu, por isso que nem todo equipamento que você compra fora do país funciona, porque o equipamento, para você poder utilizar, ele tem que ser homologado pela essa agência reguladora. Então todo equipamento de rádio propagação, radiodifusão, que utiliza de micro-ondas, ele tem que ser certificado pela Anatel. Então, se você vai criar um instrumento inteligente, por exemplo, você vai ter que comprar um transceiver de antena da tecnologia lá que você for utilizar, e esse transceiver tem que já estar homologado, senão o seu equipamento não vai ser homologado. E aí você não vai poder comercializar ele. Bom, além da comunicação por visada, é comum também a utilização de satélite quando a gente quer longuíssimas distâncias, né, nas escalas continentais. Aí tem um exemplo de comunicação ponta a ponta, para quem já viu cobertura de TV. Né? A questão toda da rede satélite é que você tem, apesar de você ter uma largura de banda muito grande, você tem uma latência muito alta, porque a comunicação tem que ir até a ionosfera e voltar. E com isso provoca um delay muito grande para a aplicação de tempo real, fica crítico. Né? Outra aplicação também é a propagação de conteúdo. Né? As TVs aí por assinatura, né? elas têm um ponto inicial de transmissão que reflete lá no satélite, e todo mundo os consumidores podem receber esse sinal. Bom, considerando aí as ondas de rádio e de micro-ondas, né? A gente tem o principal fator que atrapalha a transmissão é a perda de espaço livre. E a perda de espaço livre, né, tirando da escala dB, a gente pode considerar que é esse fator aqui principal quadrático aqui, né? E aí, o que acontece? Como a gente viu, a gente tem a relação entre comprimento. Deixa eu ligar aqui o ponteiro. A gente tem a ligação entre o comprimento de onda, né? C sobre F. Então, se a gente substituir isso aqui, né? O que ia acontecer? O F viria para cá. E o C ficaria aqui. Então, o que a gente pode ver? Que a perda em espaço livre, considerando ela em escala linear, né, fora de dB, ela é diretamente proporcional ao quadrático da distância, e a perda é proporcional ao quadrático da frequência. Então, o que isso quer dizer? Quanto maior a distância, mais perda eu tenho de energia. Isso é meio óbvio. Ok. E a gente está vendo aí que é numa escala quadrática. Agora, quanto maior a frequência do sinal, ou seja, quanto menor o comprimento de onda, mais perda eu tenho. Então, a minha perda, por exemplo, de uma tecnologia 2.4 GB, ela vai ser bem menor que a minha perda usando 5 GB. Isso pelo próprio efeito natural da perda no espaço livre.
Contudo, como eu também tenho aqui um comprimento de onda muito menor, eu também vou sofrer muito mais com barreiras. Então, à medida que você aumenta a frequência, você fica mais sensível a barreiras, a obstáculos, e você tem uma perda maior de transmissão pelo espaço livre. Isso aqui considerando a antena isotrópica, o mundo ideal. No mundo perfeito, ali, em condições normais de temperatura e pressão, etc., você tem já essa relação. Você pode compensar essa perda com as antenas gerando ganho na transmissão, tanto na transmissão quanto na recepção, né? E aí isso está ligado à sensibilidade da antena. Mas quanto a relação principal que a gente tem que saber é quanto maior a frequência, menos longe eu consigo mandar esse sinal, porque eu vou sofrer mais com perda. Além disso, quanto maior a frequência, mais interferência eu vou sofrer com obstáculos. Porém, quanto maior a frequência, mais largura de banda eu vou ter. Eu vou conseguir transmitir mais, mas eu vou sofrer com obstáculos e com a distância. Ok? Aí tem a perda, e aí a gente pode ver que quanto maior a frequência, né, maior a perda natural. Quando a gente considera os ganhos aí, né, das antenas, a gente, e aí principalmente aí falando aí da antena parabólica, né, que essa área efetiva que ele tem, ele está dizendo relativa à área efetiva circular da antena, que é a que vai gerar a amplificação do sinal aí para o ponto focal. Mas normalmente a antena, o que é a antena? A antena é basicamente um filamento, né? Qualquer fio não aterrado, né? Dependendo do comprimento do fio, dependendo dessa medida aqui, né? Você vai estar associado a uma determinada frequência. Existe uma relação entre o comprimento do fio e o comprimento de onda do sinal. Basicamente a gente não vai entrar em detalhes do projeto, dizem que é 1/3, né? Não sei exatamente aqui de cabeça, mas tanto você pode fazer uma antena usando um fio ou um circuito impresso, né? Essa trilha, que enfim, você consegue captar a onda eletromagnética e convertê-la para um sinal elétrico e vice-versa. O problema é que você pode sofrer de interferências aí, né? E aí que mora a grande dificuldade das redes sem fio, aí, não interferências naturais ou até induzidas, aí, né? Ataques e escutas, etc. Bom, outro fator além da perda de espaço livre é o problema de interferência multicaminho. Em áreas abertas, né, a tua onda ela pode refletir e criar um efeito, vamos dizer assim, similar ao eco, né? Você recebe o feixe com um certo atraso por ele ter tido reflexões, e aí você tem um efeito similar ao eco na transmissão, né? que afeta a comunicação também, pode gerar ruído para você. Outro problema na transmissão sem fio é a própria absorção atmosférica. Então a gente não está no vácuo, né? A gente tem várias substâncias na nossa atmosfera e essas substâncias absorvem a energia da tua onda. Então aqui a gente tem uma curva que mostra, né, o efeito da água em determinadas frequências. Isso vai acontecer principalmente a partir aqui de 10 GHz, né? Mas você vê que não é um comportamento nada linear, né? E quanto mais denso aí for a tua atmosfera em relação a diversos gases, maior vai ser a sua perda a sua atenuação por absorção, né, por essas partículas. De forma geral, a gente sempre tem que entender o seguinte: comunicações em altas frequências, elas serão sensíveis a barreiras. Então, exemplo, sua TV, por exemplo, por assinatura, em dias nublados, pode sofrer algum nível de problema, né? Porque algumas portadoras podem ficar atenuadas, porque você tem um monte de nuvem bloqueando a visão ali da tua antena para o satélite. Da mesma forma, a comunicação num dia chuvoso, no área outdoor, se não estiver bem com sobra as potências ali, você pode sofrer dessa atenuação, né, pontual.
ou eventualmente você colocar um reservatório de água que gera muita umidade, também pode afetar a comunicação em micro-ondas. Mas a gente vê aqui que o efeito mais significativo, né, começa a ficar aqui por volta aí das comunicações de algumas centenas de gigahertz. Você precisaria de um volume muito grande de água para afetar as comunicações aí de 2.4 GB. De 5 você já tem alguma coisa. Então, se você não fizer um sistema bem dimensionado, a umidade às vezes pode te afetar também. Bom, depois desse ponto, né, a gente tem a comunicação por infravermelho, né, por sensoriamento, mas você também consegue fazer a comunicação aí por TV, né, comandos via infravermelho. Acontece que como o infravermelho tem essa frequência altíssima, ele tem que ter visada absoluta, é como se fosse um feixe de luz, né? É um feixe de luz. Então você precisa ter visada absoluta e qualquer barreira vai te interferir, né? Ela trabalha com comprimento de onda baixíssimo aí. Mas hoje em dia, por exemplo, para sensoriamento térmico ou para leitura de código de barra, né? Ele é muito utilizado além da parte de comando básico, né? Mas você pode montar uma rede aí de sensores por infravermelho desde que todos estejam perfeitamente alinhados aí, não tenha nenhuma barreira entre eles. A vantagem é que você tem uma largura de banda bem razoável aí. O problema é que você é muito sensível à interferência mecânica aí por barreira, né? Acho que eu escrevi errado Light Fidelity ali, mas o Wi-Fi basicamente é uma tecnologia que está sendo desenvolvida por agora, né, no domínio da pesquisa, mas que no futuro próximo a gente imagina que ela vai estar disponível aí para plantas industriais e domésticas, que você utilizará de fato a luz via LED, né, via modulação de LED, para ter altíssima transmissão, desde que você esteja dentro da área de cobertura aí do teu LED. Isso a gente está chamando agora de Li-Fi, né? Fazendo um paralelo com o Wi-Fi, ou seja, conseguir uma alta conectividade com a internet utilizando de luz, e aí você teria basicamente essa relação aqui, né? Cada usuário aqui dentro do seu spotzinho de luz, conectando aí num ponto de acesso. Isso, por exemplo, para automação flexível é muito útil, né? Porque você tem um grande volume de processamento que nem sempre você consegue embutir um robô ou um sensor inteligente. E essa grande largura de banda passa a ser relevante quando você tem mobilidade, por exemplo. E a maioria das redes sem fios elas sofrem, né? Então, usando dessa ideia de comunicação por luz, a gente vai conseguir ter uma largura de banda bem maior. O princípio de funcionamento é basicamente esse aqui, né? Você tem a conexão à internet, um modem, e essa modulação acontecendo diretamente aí na tua luminária. Então a instalação basicamente era a troca do teu sistema de iluminação aí, colocando esse modulador aí na tua rede de iluminação, né? Enfim, essa é só uma introdução rápida. De toda forma, falando sobre comunicação sem fio, a gente tem que ter uma noção básica das antenas. Então a antena ela é aquele cara que é aquele dispositivo que vai transformar a onda eletromagnética em sinal, né, no receptor, e o sinal elétrico em onda eletromagnética no transmissor. Normalmente elas conseguem fazer isso nas duas direções. E a primeira antena que a gente precisa conhecer é a antena isotrópica. A antena isotrópica é uma antena ideal, ela não existe. Ela se considera a antena isotrópica um ponto, e esse ponto radia energia em todas as direções em 360 graus. Então é como se a energia se propagasse como uma esfera. Isso no mundo real você não consegue, mas a fins teóricos ela passa a ser útil, né, no estudo projeto de antenas e tal. Então por isso que você tem para antena, né, muitas vezes você vai ver lá que a antena ela tem dBi, né? Isso quer dizer o ganho da antena em relação à antena ideal isotrópica. Então, uma determinada antena ela pode gerar um ganho, e esse ganho vai ser uma proporção em relação à isotrópica, ele vai chamar de dBi, né? Uma comparação da energia que se fosse no caso ideal. Bom,
No caso das antenas que a gente, né, como se fosse lá o nosso filamento, né, então aqui dentro você tem um filamento com determinado comprimento, né, e esse comprimento vai dizer que frequência você consegue captar. Considerando aqui a gente olhando na vertical, né, a propagação da energia ela não é uniforme em todas as direções. E isso, como que a energia propaga uma antena, é definido por esse diagrama de propagação. Então, no caso aqui, considerando a nossa antena aqui, aqui eu estou dizendo, se isso aqui fosse uma visão vertical, que ela propaga mais energia nessa zona aqui. Então, se a gente rotacionar, virar isso aqui em 360 graus, né, formaria como se fosse aqui uma rosquinha, né, um donut. Sendo que aqui em cima a gente não tem potência, nem aqui embaixo. Isso orienta o posicionamento das antenas para você maximizar aí a utilização da energia, né? Se você colocar aqui um receptor nessa posição aqui, você não vai conseguir captar o sinal. Você tem que colocar o transmissor nessa região aqui, neste ângulo em relação ao eixo vertical da antena. Então isso diz como que fica o posicionamento da antena para você maximizar a recepção ou a transmissão do sinal. Então aqui, por exemplo, se nossa antena estivesse aqui na vertical, nesse exemplo aqui, esse aqui é o vertical. Se eu olhar de cima, o que eu vou ver? Eu vou ver um pontinho. Então, esse diagrama mostra que essa antena, na horizontal, ela irradia de forma circular. Mas na vertical, ela concentra a energia na faixa reta aqui de 180 graus. Então, os outros transmissores teriam que ficar em paralelo aqui, dentro da distância de potência, né? Já esse aqui, ele mostra que tem uma abertura maior. Então, eu poderia colocar uma outra antena aqui ou aqui, que eu receberia o sinal, porque eu estou dentro da faixa de abertura dessa outra antena. Na horizontal, ela mostra uma propagação uniforme, mais ou menos uniforme. Então, esse aqui formaria uma rosquinha bem fininha, enquanto essa aqui, ou seja, seria mais direcionada. Então, essa aqui é um exemplo de antena mais, apesar de ser unidirecional, ela tem um certo direcionamento. Então, ao invés, claro, se eu tenho uma potência e se eu tenho uma abertura grande, significa que eu estou abrindo feixe. Então, se eu estou abrindo feixe, provavelmente a distância vai ser menor. Se eu concentro o feixe aqui, essa antena já consigo ter uma visada, porém eu vou ter que ter uma outra antena na mesma visada e provavelmente eu vou transmitir para uma distância maior. Ok? Bom, outros exemplos aí que a gente tem, a antena parabólica, né? E aí basicamente você tem o efeito de reflexão e ganho na parábola ali, jogando para o ponto focal, onde está o captador, né? Aí a gente tem um exemplo dela. E aí, bom, no projeto das antenas, a gente não está estudando aqui como projetar a antena, né? Basicamente o que a gente tem que saber? A gente tem que olhar a especificação técnica, olhar como que ela distribui a potência, né? E dimensionar a potência com sobras suficientes para a gente ter área de cobertura. Quanto maior a frequência, mais próximo a gente vai ter que colocar as nossas antenas, ou um ganho muito grande de amplificação a gente vai ter que colocar para conseguir ter a transmissão. Sem esses ganhos, quanto maior a frequência, menor a distância que eu consigo atingir por efeito de perda de espaço livre. Bom, essa era a visão geral que eu queria trazer. Espero que vocês tenham pelo menos tido uma introdução aí sobre comunicação sem fio, para nortear aí a conversa aí em projetos de sistemas de automação sem fio, ok? Um abraço e até a próxima.